Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de gramática, porém a parte robusta lá de tempos verbais, todos aqueles, acabou. Então agora a gente vai começar a tratar sobre alguns temas específicos, como modal verbs, como prepositions, reported speech, etc. E nesse vídeo a gente vai tratar dos conditionals, dos zero, first, second, third, mixed conditionals, ok? Então vamos lá para o vídeo agora. Então, pessoal, vamos lá para a explicação dos conditionals. Nessa explicação eu vou tratar do zero conditional, first, second, third and mixed conditionals. Algumas pessoas tratam o zero conditional dentro do first conditional, mas eu gosto de separar, diferenciando uma situação da outra, tá? Vamos lá, vamos apresentar basicamente ali a estrutura geral do conditional, de qualquer conditional sentence. E depois a gente parte para cada um deles. Uma conditional sentences, o nome já fala em sentences, porque são duas sentenças. Uma sentença vai trazer a condição e a outra sentença vai trazer a consequência se essa condição acontecesse, tá? Então, conditional sentences are made with the two sentences, the main sentence and the conditional sentence itself. A estrutura básica de qualquer conditional sentences If I run 10 kilometers, I'll feel tired. Então é sempre uma sentença começando basicamente, eu tenho variações, ok? Então eu estou apresentando basicamente primeiro. Então uma sentença começando com if, que é a minha condição, e a outra sentença que é a minha consequência dessa condição. If I run 10 kilometers, I'll feel tired. Em português, mesma coisa. Se eu correr 10 km, vírgula, eu ficarei cansado, tá? Porém, eu posso inverter essas duas. Eu posso colocar consequência na frente com a condição depois. Então, por exemplo, I'll feel tired if I run 10 km. Em português, é a mesma coisa. Eu retiro a vírgula também. Eu ficarei cansado se eu correr 10 km. Então, só preste atenção para retirar a vírgula ou colocar a vírgula se você fizer as inversões ali das sentenças. Além disso, eu posso estruturar essas sentenças como sentenças negativas, né? Eu posso colocar uma sentença negativa tanto na consequência como na condição ou nas duas sentenças. If I don't, isso é óbvio. Vamos lá. If I don't finish my job in time, I'll be fired. If I finish my job in time, I won't be fired. If I don't finish my job in time, I won't be promoted. Então, essa daqui é a estrutura geral de qualquer conditional. E agora a gente vai adentrar a cada um dos conditionals. Então vamos lá para o zero conditional. Basically talks about something that's always true. A rule, a fact, a law, etc. Então, assim, se a condição acontecer, a consequência vai acontecer porque aquilo é um fato, tá? If the condition happens in the present or in the future, então, essa condição pode ser uma condição presente ou futura, the consequence will certainly happen. Vamos ver aqui um exemplo de uma condição no futuro. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Não é? Se a água atinge 100 graus Celsius, ela vai ferver, ali no nível do mar, ela vai ferver, isso é um fato, não tem como não acontecer essa consequência se a condição ocorrer. Tá? Então, uma condição futura com uma consequência que vai acontecer. Ou no presente. If your company is respecting the law now, you don't have to be afraid of anything. Tá? Uma condição no presente. Se a sua empresa está respeitando as leis agora, você não precisa se preocupar com nada. Essa é a consequência, tá? A estrutura básica do zero conditional é a condição, que é sempre o if, né? A sentença condicional, que é o if, com uma estrutura no presente, e a consequência também com uma estrutura no presente. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Se eu inverter, water boils if it reaches 100 degrees Celsius. E eu também posso, veja lá, ela não é um fato. Se a condição acontecer não é um fato,
Então, eu posso, em vez de usar um se, como se fosse uma condição, eu posso, nessa situação, manter a estrutura e colocar quando. Daí, qual vai ser a diferença do se para o quando? O se realmente vai trazer uma condição. Se ia acontecer, não sei se vai acontecer ou não, então eu deixo no ar, realmente uma condição. Agora, quando eu coloco quando, eu sei que ela vai acontecer. Eu sei que ela vai acontecer, eu só não sei quando, o momento em que ela vai acontecer. Então é uma coisa mais certeza, mais certa de acontecer, tá? Então vamos lá. When water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Então vamos lá, você coloca uma canequinha de água para ferver, eu posso falar. If water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Por quê? Porque você pode retirar a caneca antes. Agora, se eu sei que você vai deixar a caneca até ela ferver, eu posso colocar when water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Então vê ali que é uma singela diferença, porém que não traz ali na estrutura da sentença nenhuma diferença também, mas existe uma singela diferença no que você quer expressar, ok? Então, é isso aí. The difference between if and when is subtle. If brings a condition, something that can happen or not, and when brings a situation, it will happen in the future. It's a matter of time for it to happen. Algumas outras estruturas do zero conditional, né? Eu coloquei aqui que if water reaches 100 degrees Celsius, it boils. Eu coloquei if plus present, sentença condicional, e na sentença que é consequente eu coloquei present. Eu não coloquei present simple ou present continuous ou present perfect, nada. O que eu coloquei é present. O que é esse present? É uma ideia presente. É present idea. Eu posso usar qualquer tempo verbal que represente o presente. Okay? Quais são essas possibilidades? If you are 18 years old, you can enter the nightclub. Então, se você tem 18 anos, você pode entrar no bar. Fala assim, né? Aqui eu tenho if com present, mas aqui eu não tenho present simple. Eu tenho um modal verb que representa o presente. Então eu tenho ali um zero conditional. Outra, if you are really good at math, solve this problem. Se você é realmente bom em matemática, resolve esse problema. Então, if, de novo com present, e aqui eu tenho uma sentença imperativa, que representa o presente também. Outra, if you are studying hard, don't look at the TV. Por exemplo, né? Se você está estudando, se você realmente está estudando, não olha para a TV. Então, if, mais um present continuous, nem simple present continuous, com vamos lá, na verdade isso aqui não é future, né? Isso aqui é um present. Present, aqui está faltando um you, né? Isso aqui na verdade ele é um imperative. Corrigir aqui, ok? If you are studying hard, don't look at the TV. Esse if you are studying hard, present continuous, don't look at the TV, imperative. Então eu posso misturar ali qualquer termo no presente com qualquer outro termo que represente o presente também. Não precisa ser sempre o present simple, alright? Vamos lá então agora para o first conditional. Basically, it talks about something that is really possible to happen in the future if a real situation happens. If the condition happens in the present or in the future, the consequence can also happen. Então, vê que a diferença do zero para o first é que um vai trazer um fato, se a condição acontecer, a consequência vai acontecer. E no first conditional é uma possibilidade. Se a condição acontecer, a consequência pode ou não acontecer também. Algumas pessoas, como eu falei, integram essas duas ideias todas dentro do first conditional, outras separam. Eu gosto de separar, ok? Exemplo, if you study harder, you will pass the exam. Consequência, condition, if you study harder. Consequência,
you will pass the exam. If you are studying hard now, you will pass the exam. Então eu posso, como eu coloquei aqui em cima, né, uma consequência, uma condição no presente ou no futuro, uma condição no presente ou no futuro. If you study hard tomorrow, for example, you will pass the exam. Ou uma condição no presente, if you are studying hard now, you will pass the exam. Tá? É uma possibilidade. Vamos de novo aqui só para explicar. If you study hard, you will pass the exam. Isso daqui é uma consequência possível. Talvez você não passe. Mas é uma possibilidade, ok? Não é um fato. Estrutura do first conditional. If you study hard, you will pass the exam. Então, if plus present e aqui é future. Então você vê que já tem uma diferençazinha até do zero conditional. Do zero conditional era present com present. Aqui é if present e a outra sentença é um future. E eu posso inverter you will pass the exam if you study hard. Como é uma possibilidade, eu uso if. Agora, se é uma condição que eu sei que vai acontecer, eu posso inverter e eu posso alterar para o when, com a mesma explicação que foi dada lá no zero. Então, por exemplo, if you study hard, you will pass the exam. If é uma condição. Então, se você estudar firme, você vai passar no exame. Agora, eu posso colocar o when. Quando você estudar firme, você vai passar no exame. Então você vê que eu já não coloco uma condição. Eu coloco numa situação que eu sei que vai acontecer, eu só não sei quando isso vai acontecer. Ok? Então, again, when brings a situation which will happen in the future, it's a matter of time for it to happen. Other structures for the first conditional. Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei que era utilizado present, if plus present, com uma segunda sentença no future. Eu não coloquei aqui de novo present simple, nem future simple using will, por exemplo. Eu posso usar qualquer sentença que represente o presente e qualquer sentença que represente o futuro. Vamos ver as outras possibilidades. If you can study hard, é um modal que representa o presente. You will be able to pass the exam. É um future com will ali, mas usando be able, né? If you study hard, que é o if no present simple, you may pass the exam. É um modal representando o futuro, tá? Então, se você estudar firme, você pode passar no exame. If you are studying hard, present continuous, present, continua sendo present, you are going to pass the exam. Future, em vez de usando will, usando a estrutura do be going to. If you had studied hard, olha que interessante, eu posso até mesmo usar o present perfect, que é um present, não é? Então, if you have studied hard, you are going to pass the exam. Se você estudou direito, né? Então, estudou firme, quando eu uso o present perfect, eu vou colocar aqui o link do videozinho que explica o present perfect, mas quando você tem o present perfect, você tem uma ação no passado com o resultado dessa ação no presente. E eu estou focando no resultado. E o resultado de you have studied hard é que você está preparado. Então, apesar de eu usar o present perfect, que eu traduzo no português para você estudou firme, eu estou querendo realmente falar sobre o presente. Que a ideia que eu estou preparado, eu estou estudado, vamos falar assim, tá? You are going to pass the exam. Ou eu posso até mesmo colocar no imperativo. Study hard and you will pass the exam. Então você vê que aqui, quando eu coloco no if, é sempre present. Present, present, present. E eu posso usar a estrutura que eu quero, que eu quiser, que represente o presente. Não precisa ser present simple, pode ser qualquer estrutura. E a mesma coisa no futuro, tá? Vamos agora falar sobre o second conditional, tá? Basically, it talks about something that is impossible to happen in the present or in the future because the situation described is unreal. The condition is unreal. Then the consequence won't happen in the present or in the future.
Então o first conditional eu falo sobre uma condição possível no presente ou no futuro, com uma consequência, obviamente, no futuro, que pode acontecer. No second conditional, eu falo sobre uma condição impossível no presente ou no futuro. Se é uma condição impossível, quer dizer que ela não vai acontecer. Se essa condição não acontece, a consequência também não acontece, ok? Então, vamos lá. The condition is unreal, then the consequence won't happen in the present or in the future. Vamos lá? Um exemplo básico do second condition, que todo mundo utiliza esse exemplo, né? If I were you, I would talk to her and solve the problem. Condição: if I were you. É impossível eu ser você. Isso é uma condição impossível. Então, se essa condição é impossível, a consequência também vai ser impossível. Se eu fosse você, eu falaria com ela. Essa condição nunca vai acontecer. O mais perto de alguma coisa que pode acontecer é você falar com ela, mas não eu. Então, vê que a second condition ela trata ali de uma possibilidade que traz uma condição impossível, que como isso é impossível e não vai acontecer, a consequência também é impossível, ok? In the present or in the future. Até agora eu não falei nada sobre passado, alright? Então, if I were you, I would talk to her and solve the problem. Ou até mesmo, if I were you, I would be talking to her now. Então, if I were you, I would talk to her, que é uma consequência no futuro. If I were you, I would be talking to her now, que é uma consequência no presente. Então você vê que eu posso usar consequências tanto no futuro quanto no presente, consequências que não vão acontecer porque a condição é impossível. A estrutura básica do second conditional: if past, não falei past simple, eu falei past. Daí, nesse caso, qualquer peça, a gente já vai ver isso daí. I would talk to her. If I were you, I would talk to her. E aqui, would mais o verbo na primeira coluna, tá? I would talk to her, que eu posso contrair e formar I talk to her. I'd talk to her. Or, eu posso inverter. I would talk to her if I were you. E eu removo ali a vírgula. Então, veja. If plus past, que past? Qualquer past. Plus would mais verbo na primeira coluna. Esse daí não muda. É sempre would e um verbo na primeira coluna. Would mais verbo na primeira coluna. Aqui, o que acontece? A condição é impossível. Ela não vai acontecer. É uma condição impossível. Se ela não vai acontecer, não tem como usar o when, né? Que no zero first conditional, eu retirei o if como se fosse uma condição e coloquei o when, trazendo a ideia de que eu não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Como no second conditional a condição é impossível e nunca vai acontecer, eu não tenho como usar when. É sempre if nessa conditional, ok? Então, when in the zero conditional or first conditional brings a situation which will happen in the future. It's a matter of time for it to happen. So, as the second conditional brings a situation that won't happen, I can't use when in these sentences. Algumas outras estruturas, other structures. If I had conditions, I might adopt a child. Eu coloquei aqui em cima que não poderia mudar para se would, né? Mas eu posso sim. Então aqui é um exemplo aqui. If I had conditions, I might adopt a child. Então, se eu tivesse condições, eu talvez adotasse uma criança. If I won the lottery, I could stop working. If I could travel this month, I would go to Recife, por exemplo, né? Então, você vê que if I had conditions é passado. If I won the lottery é passado. If I could travel é o modal could representando o passado. E aqui algumas possibilidades, hein? Em vez de usar o modal could, eu posso usar o modal might, o modal could e o modal
would, que é o padrão. Aqui ele também tem uma situação que é assim: if I had conditions, se eu tivesse condições, qual é a condição? Essa condição é impossível porque eu falo que hoje eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Mas se eu tivesse condições agora, então você vê que essa condição é impossível. Daí eu vou usar o second condition. If I won the lottery, é uma condição impossível. Daqui a pouco a gente explica daqui a pouquinho um detalhe ali, tá? Mas assim, para mim agora, win the lottery é impossível. Ganhar na loteria é uma coisa impossível. Então eu utilizo um second condition, falando que ganhar na loteria é uma condição impossível. If I won the lottery. É minha ideia. If I could travel this month, eu não posso viajar nesse mês. Isso é uma condição impossível para mim. Impossível, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho férias, ou por causa da pandemia. If I could travel this month, então a condição impossível, eu uso o second condition. Então, depending on the modal verb used, you are going to give one idea. To give a piece of advice, como to express desire, to talk about something hypothetical, etc. Então, veja lá. I would go to Recife é uma hipótese. É uma coisa hipotética. Mas dependendo do modal verb que você usa aqui, você pode partir para uma ideia um pouquinho mais diferente, né? Como se fosse if I won the lottery, I could stop working. Como se fosse uma possibilidade. E aí vai, ok? Agora eu tenho aqui uma comparação do first e do second conditional, tá? Então vamos lá. The use of the first conditional or the second conditional will depend on the speaker's personality. Based on that, which sentence below is correct? If I won the lottery, I could stop working. Or, if I win the lottery, I will stop working. Qual é a correta? Você se lembra que eu coloquei aqui e falei, if I won the lottery, I could stop working. E eu falei, para mim, eu acho que ganhar na loteria é impossível. Para mim. Isso é a minha visão. Porém, dependendo para você, isso pode ser que não seja impossível. Daí você vai usar essa daqui. If I win the lottery, I will stop working. Então, você utilizar a first conditional ou a second conditional, ele pode muito partir da própria pessoa, dependendo da própria pessoa. If I were you é impossível para qualquer situação. Então, não tem como alterar do second para o first condition. Mas muitas outras sentenças dependem da própria pessoa, de como a pessoa vê aquela situação, tá? Então é assim, if I won the lottery, I could stop working, representa uma pessoa pessimista, né? Uma pessoa mais pessimista, se eu ganhasse, eu pararia de trabalhar. Pô, mas você não pode ganhar? Eu não acredito nisso, Então vamos lá. A ideia aqui que é, if I won the lottery, I might stop working. With this sentence, we can understand that the speaker is pessimist, or that he doesn't believe in the lottery, or that he doesn't believe in luck. E aí vai. Então, assim, a frase que a pessoa escolhe, se é second ou first conditional, vai trazer essa ideia aqui. Agora, se a pessoa fala, if I win the lottery, I'll stop working. With this sentence, we can understand that the speaker is optimistic, or that he believes in the lottery, or that he believes that he can be lucky, tá? Então você vê que dependendo da pessoa, a pessoa vai escolher com base nas convicções dela mesma, se ela vai usar o first condition ou o second condition. Então, no fundo, tirando lá o if I were you, ou alguma outra coisa impossível mesmo, vai depender muito da convicção da pessoa. Se ela vai usar o first condition ou o second condition,
com base no que ela acredita, ou no base no que ela sente ou no momento que ela está vivendo, ok? Então não tem muito certo ou errado ali, tem no que você quer expressar. Vamos para o third conditional. Basically talks about a possibility in the past, which of course didn't happen, as it was a possibility. Então vamos lá, no zero, first and second conditionals, a gente trabalhou com condições no presente ou no futuro. O third conditional já é uma condição no passado. Daí vem assim, se é uma condição no passado, se é uma condição, não aconteceu, né? No passado. Porque se tivesse acontecido no passado, não seria uma condição. Seria algo que realmente já tinha acontecido, seria um fato. Tá? Então, se é uma condição no passado, ela não aconteceu. Se essa condição não aconteceu, a consequência também não aconteceu, ok? Mas não quer dizer que a condição lá no passado fosse impossível. Ela podia ter acontecido, que é diferente do second condition, que é uma condição impossível no presente e no futuro. Então tem que ter esse discernimento ali. The condition was possible in the past, but it didn't happen. Then the consequence could have happened in the past, but it didn't happen, as the condition also didn't happen. If I had traveled to Europe, I would have visited some friends. Se eu tivesse viajado para a Europa no ano passado, eu teria visitado alguns amigos. Então, the condition e the consequence, né? The condition past perfect, the consequence would plus present perfect. Essa é a ideia do third condition. Vamos para a estrutura básica do third condition. If I had traveled to Europe, nessa sentença condicional eu tenho if mais past perfect, e I would have visited some friends, que é would mais present perfect, ok? Daí eu já nomeei, vocês conseguem ver que eu já coloquei. Não coloquei só um past ou present, não, eu coloquei que é o if mais past perfect. Past perfect, não tem como fugir disso. Eu coloquei também que é o would mais present perfect. Também não tem como fugir do present perfect. Então a estrutura sempre vai ser essa daí. Agora eu posso inverter, né? I would have visited some friends if I had traveled to Europe. Se eu inverter, de novo, eu retiro a vírgula. E aquela história do when, que eu poderia trocar o if por when, porque eu sei que vai acontecer, mas eu não sei quando, aqui também não se aplica. Ela não aconteceu. Ela continua sendo uma condição, ela não aconteceu. Então eu não posso usar o when nesse caso, né? Então, when in the zero conditional or first conditional brings a situation which will happen in the future. It's a matter of time for it to happen. So, as the third conditional brings a situation that didn't happen, I can't use when in these sentences again. Ok? Algumas outras estruturas do third conditional. If I had traveled to Europe, I could have visited some friends. Se eu tivesse viajado para a Europa, eu poderia ter visitado alguns amigos. Outra, if I had traveled to Europe, I might have visited some friends. Se eu tivesse viajado para a Europa, eu talvez tivesse visitado alguns amigos. Então, eu não preciso colocar o would o tempo todo. Eu posso colocar algum outro modal verb no lugar do would. E se eu utilizar esse outro modal verb, eu posso ter uma ideia diferente, né? Ou uma possibilidade, ou um conselho, e aí vai. Agora, do mesmo jeito que aqui no second conditional eu conseguia contrair, né? Então eu falei, if I were you, I would go to Europe. If I were you, I'd go, eu contraía, né? Aqui eu também posso. E eu tenho várias possibilidades de contração, muito interessante. If I had traveled to Europe, I would have visited some friends. Deixar tudo escrito ali. Eu posso contrair esse I'd de novo, né? If I had traveled to Europe, I'd have visited some friends. Eu posso contrair o would. Então, if I had traveled to Europe, I would have visited some friends. Ou eu posso contrair tudo. Posso fazer isso. If I had traveled to Europe, I'd have visited some friends. Agora eu vou só para complementar, né?
Desse jeito eu posso falar normalmente. Eu posso falar as 4 sentenças. Pronunciar. Eu posso escrever essa. Eu acho que eu posso escrever essa e eu acho que eu posso escrever essa. Pelo menos informalmente. Formalmente, realmente, eu não posso afirmar se isso formalmente é aceito. Mas informalmente você pode escrever qualquer uma dessas daí. E pronúncia não tem problema nenhum. Você pode meter bala aí assim, qualquer uma dessas pronúncias. I'd gone, I would have gone, I'd have gone, e aí vai, ok? E vamos para o Mixed Conditionals, tá? O que é um Mixed Conditional? É um condition que vai misturar sentenças de 2 conditionals diferentes. Vai pegar a condição do third conditional com a consequência do second conditional. Então a condição do third conditional qual que era? Uma condição no passado, que não aconteceu. E a consequência do second conditional é uma consequência no presente e no futuro, não é? Uma condição impossível. Então vamos lá. Uma condição no passado que não aconteceu, se não aconteceu, a consequência também não vai acontecer no presente e no futuro. E essa condição, ela não pode ser simplesmente uma condição do passado. Tem que ser uma condição no passado que traga consequências até o presente, né? Então, basically, the mixed conditional brings the possibility of mixing the condition of the third conditional with the consequence of the second conditional. Nossa, ficou bem confuso ali, né? Eu falando, né? Tentei ser natural, não consegui. Vou ler então de novo. Basically, it is the possibility of mixing the condition of the third conditional with the consequence of the second conditional. The condition was possible in the past, but it didn't happen. If it had happened, it would have consequences in the present or in the future. If I had traveled to Europe, I would be living there now. Então vamos dizer que, vamos lá, eu e uma outra pessoa. Eu e essa outra pessoa viajamos para a Europa no ano passado. Eu voltei e essa pessoa continuou morando lá. E eu posso falar, puxa, olha só. Não, vamos lá, um outro exemplo. 2 pessoas, eu e uma outra pessoa, nós estávamos pensando em ir para a Europa e no ano passado e lá no final, quase indo, só essa outra pessoa foi. Eu não fui. E essa pessoa está morando na Europa agora. Eu poderia pensar assim, puxa, olha só, se eu tivesse viajado para a Europa, eu estaria morando lá agora, com ele, sei lá, ou com ela. Né? Então, se eu tivesse viajado, eu estaria agora morando na Europa. Tá? If I had traveled to Europe, I would be living there now. Então, uma condition do passado, que não aconteceu, taken from the third conditional, uma consequência no presente ou no futuro, taken from the second conditional. If I had traveled, past perfect, com I would be, would mais o verbo na primeira coluna. Tá? A estrutura básica do mixed conditional. If I had traveled to Europe, I would be living there now. If, um past perfect, você vê que eu nomeei past perfect, então sempre vai ser past perfect. I would be, would mais um verbo da primeira coluna. Então sempre vai ser would e um verbo da primeira coluna. Esse would eu posso variar um pouquinho. Ou eu posso inverter. I would be living there now. I would be living in Europe now if I had traveled to Europe. Tá? Se eu inverter, eu retiro essa vírgula que está lá. E a mesma ideia que é colocada lá para o second e para o third quando eu falo do when. A condição aconteceu? Não. Então, se ela não aconteceu, eu não posso falar quando. Se ela não aconteceu. Ok? Então, when in the zero condition or first condition brings a situation which will happen in the future. It's a matter of time for it to happen. So, as the mixed conditional brings a situation that didn't happen, I can't use when in these situations. Vamos agora para algumas outras variações, né? Então, por exemplo, eu não preciso usar if o tempo todo. Eu posso colocar unless. Porém, se eu colocar unless, eu preciso fazer algumas alterações. Então, vamos ver a ideia aqui. Unless brings an opposite idea in relation to if.
If you don't finish the report, you will be fired. Se você não acabar o relatório, você será despedido. Unless you finish the report, you'll be fired. A não ser que você acabe o relatório, você será despedido. Então veja lá, como é que eu estruturo o unless, né? Se eu tenho uma sentença com if, eu vou trocar por unless, eu também troco de negativa para positiva ou de positiva para negativa. Eu mantenho a mesma ideia que eu tinha antes. Então veja, de novo, if I don't finish the report é exatamente a mesma ideia de unless you finish the report. Ok? Ele traz a mesma ideia. Então, se em alguma prova, algum lugar, ele fala assim, qual é a sentença que traz a mesma ideia de if I go? O que traz a mesma ideia é unless I don't go. Então é sempre inverter. Eu troco if por unless, ou eu troco unless por if, e eu vou inverter a minha sentença de positiva para negativa, ou de negativa para positiva. Eu vou manter a mesma ideia, ok? Então vamos lá. If you don't finish the report, I'll be fired. Se eu não acabar o relatório, se você não acabar o relatório, você será despedido. Ou eu posso inverter, você será despedido se não acabar o relatório. Unless you finish the report, you'll be fired. A não ser que você acabe o relatório, você será despedido. Você será despedido a não ser que você acabe o relatório. Agora, vamos lá. Isso aqui foi de negativa para positiva, né? E se for de positiva para negativa, também pode. If I go to Europe, I'll visit some friends there. Se eu for para a Europa, eu visitaria alguns amigos. Unless if não dá, né? Unless I don't go to Europe, vou colocar aqui para certinho. Unless I don't go to Europe, I'll visit some friends there. A não ser que eu vá para a Europa, eu visitaria alguns amigos lá. Eu visitaria alguns amigos na Europa, a não ser que eu não vá para lá. Então você vê que a estrutura, ela pode ser complicada, né? Chatinha de fazer, mas assim, pensa nisso. Se eu quiser transformar uma sentença com if para unless e manter a mesma ideia, eu troco o if por unless e modifico a sentença de positiva para negativa ou de negativa para positiva. Se eu fizer isso, eu terei duas sentenças com a mesma ideia, ok? Vamos lá, umas outras expressões. É sempre if que eu preciso usar? Não, eu tenho sinônimos, né? If you study hard, I'll pass the exam. Se eu estudar firme, eu passarei o exame. Only if you study hard, só se você, né? Only if you study hard, you pass the exam. Provided that you study hard, you will pass the exam. Providing you study hard, you will pass the exam. As long as you study hard, you will pass the exam. Então todos eles são expressões... mais um aqui. On condition that you study hard, you will pass the exam. Todos esses aqui são sinônimos. Então veja, todos esses são sinônimos de if e eu não alterei a estrutura da sentença. Se eu colocasse o unless aqui, eu colocaria unless e eu precisaria mudar de positiva para negativa para manter a ideia. Então, unless e if não são sinônimos. Ele apenas são duas expressões que apenas me permitem que eu mantenha a mesma ideia da sentença se eu fizer algumas alterações. Então, prestar atenção nisso daí. Resumão? Vamos lá para um resumão. Para resumir isso daqui, eu coloquei o zero, o first e o second conditional, todos juntos, porque todos eles falam sobre uma condição no presente, tá? Então, todos eles falam de uma condição no presente ou no futuro. Então, eu agrupei todos eles, zero, first and second. Então, vamos lá. Zero, first and second conditional. They bring a zero, possible condition. First, possible condition. Second, impossible condition. Então, aqui está a diferença do second condition para todas as outras. If the condition happens, the consequence will happen because it's a fact. Aqui está a diferença do zero conditional para first conditional. First condition can happen because it's a possibility. And the second conditional won't happen because the condition is impossible. Então essa daqui
é a... Vou me tirar aqui um pouquinho. Então essa daqui é o resumão do Zero, First and Second Conditional. Dá uma olhada com uma visão fotográfica, você vai conseguir ter uma ideia geral aqui deles todos juntos, tá? Eu tenho também o Third Conditional, tá? It brings a possible condition in the past. Então, a diferença do Zero, First and Second que estava lá em cima é que eles trazem algo no presente e no futuro. No Third é no passado. A condição é possível, era possível no passado, mas não aconteceu. Então vamos lá. It brings a possible condition in the past, and if the condition happened, the consequence could have happened. But it won't happen because as it was a condition in the past, of course, that this condition didn't happen. Então essa daqui é a ideia do third conditional. E o mixed conditional? It brings a possible condition in the past with consequences to the present. And if the condition happened, the consequence could be true now, but it isn't because as it was a condition in the past, of course, that this condition didn't happen. Esse é o mixed conditional, tá? Então isso daqui é a ideia deles, né? Não é a estrutura, mas é o que cada uma desses conditionals quer trazer como ideia. Eu queria agradecer a Titia Vera Helena, de Minas Gerais, da escola VH, Escola de Idiomas, que me ajuda na estruturação dos vídeos, das temáticas e dando um apoio, né? Não é um apoio financeiro, então não estou fazendo propaganda financiada, mas estou querendo apenas agradecer todo o apoio técnico que ela me dá, ok? Apoio totalmente free ali. Então nada mais do que justo de eu falar sobre ela, até porque ela também dá apoio técnico na língua também. O contato dela é VH Escola de Idiomas, a escola dela é credenciada pelo Cambridge e ela dá aulas online, já faz bastante tempo. Então manda e-mail para ela, pergunta lá qualquer coisa, que ela certamente vai te responder lá, ok? Pessoal, qualquer dúvida ou pergunta, manda e-mail para inglespravocê2@gmail.com. Tem também o Instagram e tem também o Facebook. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a apresentação dos conditionals, do Zero, First, Second, Third and Mixed Conditionals, apresentado da forma mais ampla possível, e espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.